Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre colorimetria na maquiagem, tá? E eu vou explicar o conceito básico, que são o quê? A gente aprende, né, na escola que a mistura dessas três cores primárias, o vermelho, o azul, o amarelo, forma o marrom, certo? Misturar tudo isso aqui, misturar pra sempre. Eu vou ter um marrom. Mistura. Certo? Ó, tem que misturar bem. Tô utilizando aqui um cloud da Color Me, que são aqueles clouds de pintura facial. Ó. Então, a mistura dessas três cores forma o marrom, certo? Qual a relação disso com a maquiagem? Vamos lá. Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui duas bases claras, só que com subtons diferentes, tá? Então, toda base tem o seu tom e o seu subtom. Essa base tem um subtom um pouquinho mais amarelo e essa um pouquinho mais rosado. Olha a diferença que dá na pele, tá? Então, aqui, ó, na sequência, tá? Quando oxida, por isso que eu sempre falo que é importante não provar base em partes do corpo que não seja o rosto. Então, vamos supor que você comprou uma base errado. A gente tem a possibilidade, através da colorimetria, de mudar o subtom da base. Bom, então, com essa base aqui, ó, que tem um subtom rosado, um pouquinho mais frio, se eu quiser deixar ela um pouquinho com um subtom mais amarelado, eu venho com o clauzinho amarelo aqui e venho misturando. Dura é fazer isso com uma mão. Deixa eu pegar com a outra ponta, né, meu povo? Deixa eu ver se vai dar certo. Pera aí. Vou mexer tudo aqui pra poder mostrar pra vocês. Misturei tudo, ó. Aqui eu tenho a base original, tom rosadinho, e aqui eu adicionei um pouquinho de amarelo pro subtom dela mudar, tá? Ficar um pouquinho mais quente. E lembra que eu mostrei no meu braço, ó? Com o amarelo adicionado e ela original. Então, é uma possibilidade também de alterar tom de base. Agora eu vou mostrar o contrário, quando você tem uma base com fundo amarelo e quer deixar ela com um fundinho mais claro, mais rosa, voltado pro rosa. Então, a gente adiciona um pouquinho de vermelho e azul. Eu vou misturar, vou colocar aqui e vou misturar aos pouquinhos, porque eu já fiz uma meleca aqui na minha casa. Bom, agora eu vou fazer o processo inverso, com uma base de um fundo mais do subtom amarelado e deixar ela com um subtom mais rosa. Então, eu adiciono um pouco de vermelho e um pouco de azul aqui a base. Eu vou misturar, tá, gente? Porque eu não consigo fazer isso com uma mão só, porque esse negócio é muito cremoso. E tem que ser bem devagarinho. Então, eu vou adicionando aqui, quando eu tiver no ponto eu mostro pra vocês. Ó, tá vendo que o clau, ele é mais denso? Ó, já deu uma modificada aqui. Então, já tenho a minha base aqui do subtom amarelo pro subtom rosa. Eu vou mostrar aqui pra vocês a diferença na minha pele, tá? Vou colocar bem ao lado da base, abre aspas, original. Então, eu misturei só um pouquinho de vermelho e um pouquinhozinho de azul pra poder dar esse subtom mais rosado, né? Tem aquelas pessoas que são mais clarinhas, tem o fundo mais rosé e acaba sofrendo, às vezes, por conta de base, né? Fora do tom. E olhem a diferença, hein? Essa aqui, ó, é um subtom rosa bem claro. Aqui ficou um pouco mais escuro, porque eu coloquei um pouquinho mais de vermelho. Então, misturando um pouquinho de base, um pouquinho de vermelho, um pouquinho de azul. Mas olha como eu inverti do amarelo pro rosa e do rosa pro amarelo, utilizando somente essas três cores. Depois eu vou dar uma dica pra vocês de como fazer a diluição de base pra pele negra também, utilizando colorimetria. Negra e tem dificuldade em encontrar tom de base, para você que tem pele negra retinta, eu vou ensinar você a escurecer tua base ou com sombra, tá? Uma sombra azul escuro, tipo essa daqui, ou até mesmo com um cloud, de preferência sombra, tá? Porque fica mais fácil de dosar. Bom, coloquei só um pouquinho e vou misturar aqui na base, tá? Gente, eu vou misturar e depois eu mostro o resultado. Ah, eu coloquei a base original aqui no meu braço. E aqui um pouquinho de azul. Vocês não vão conseguir ver tão bem na plaquinha, mas já deu uma leve escurecida. Subi um tonzinho, ó. Olha a diferença. Agora eu vou colocar um pouquinho. Por isso que tem que adicionar, se for a sombra, adicionar aos pouquinhos pra não ficar gritante. Então tem que ir adicionando e testando.
Agora eu vou adicionar essa quantidade aqui, ó, de azul. A luz também tá uma maravilha, né? Ah, porcaria que eu tô fazendo. Vamos misturar e depois eu mostro. Bom, ó, vou botar até um flash aqui. Dei uma boa misturada. Então, aqui a cor original, a primeira mistura e a segunda aqui, ó. Ah, tá. Com a luz tá ficando mudando. Então, ó, fiz aqui a misturebinha. Ficou um pouquinho mais escura. Ó. Aqui, ó, eu coloquei bastante azul de propósito, pra vocês verem que, dependendo do fundo da base, se ela for muito avermelhada, tal, ela pode escurecer de forma que acinzente. Então, tem que tomar cuidado, ó. Então, aqui é original, aqui com um pouquinho e aqui com exagero, certo? Bom, e agora vamos clarear uma base de tom escuro, utilizando a cor amarela e o branco, tá? Nunca só o branco, por quê? Vamos pensar numa pele retinta, tá? Uma pele retinta que é uma pele mais escura. Se a gente colocar só o branco, no fundo preto vai ficar cinza. Então, a gente tem que adicionar um pouquinho de amarelo. Então, a cor original é essa aqui. Então, eu vou adicionar um pouquinho de branco e um pouquinho de amarelo para deixar ela em tons bem mais claros. Bom, ó, dei uma misturadinha mais aqui na ponta pra vocês verem a diferença, ó, do começo, o meio e o fim. E coloquei aqui no braço. Ó, olha a diferença de um tom bem escuro para um tom mais claro. Óbvio que eu posso chegar aí também num tom intermediário, mas daí tem que ir dosando aos pouquinhos. E essa é a magia da colorimetria na nossa vida. É assim que são formuladas, pelo menos pensada nos tons das bases, né? Existem vários fatores aí que interferem, mas essas três cores sempre estarão presentes na composição.